Quantas de nós já sentimos que nós precisamos nos afastar da nossa própria pele para caber numa expectativa, em papéis, em rotinas que nos afastam da nossa própria essência, que nos afastam de nós mesmas? Hoje vamos mergulhar no inconsciente feminino por meio do conto Pele de Foca, Pele de Alma. O meu nome é Paola Linhares, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Isso Ninguém Conta. Olá, maravilhosas! Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Isso Ninguém Conta. E hoje as convidadas são mais do que especiais, são minhas amigas e são as minhas amigas do Clube do Livro. E hoje a gente vai falar sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. E esse é um livro que a gente já vinha estudando, lendo e fazendo nossos encontros. E aí nós resolvemos dividir um pouquinho dos nossos encontros do clube com vocês. E o capítulo que nós vamos falar hoje é o capítulo 9, A Volta ao Lar, o retorno ao próprio self. Então hoje nós estamos aqui com a Débora, a Gabi, a Ju, a Fran e a outra Ju. Meninas, muito obrigada por terem aceito esse convite, esse desafio para a gente trazer um pouquinho para as outras mulheres sobre o que a gente estuda, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente tenta se conectar com o nosso feminino, com a nossa vida, né? E nós mesmo muito diferentes umas das outras, né? Conseguimos aí ter uma amizade valiosa, que nós trazemos aqui muitos aprendizados, ensinamentos, uma aprende muito com a outra. E é muito importante para mim contar com vocês nesse podcast, nesse projeto. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece. Então, a Gabi... Fui eleita. A Gabi vai contar para nós um pouquinho, então, sobre o conto do capítulo 9 do livro Mulheres que Correm com Lobos, para que as nossas mulheres maravilhosas consigam entender o que a gente está trazendo aqui e o que a gente vai estudar. Então, cada capítulo, ele traz junto um conto que ajuda a embasar e que interpreta esse conto, que é como se fosse os contos dos irmãos Grimm, que são muito conhecidos, que tem uma leitura um pouco mais aprofundada e com lições de vida mais sérias, apesar e através de todo o lúdico do conto. Esse aqui é o conto Pele de Foca, Pele de Alma, que conta a história de um caçador-pescador, que caçou por um dia inteiro e voltou lá para o local onde ele iria ficar sem nada. E quando ele estava se aproximando, ele estava no mar, quando ele estava se aproximando da cidade, da beira, ele avistou uma rocha e começou a ouvir sons que enfeitiçaram ele, que eram sons de risadas, muito alegres, muito altos, e chegando mais perto, ele viu que eram focas. E nisso ele encontra uma pele de foca no chão e a rouba. Nisso, vem a dona dessa pele de foca querer a pele dela. E ele faz uma proposta. Case-se comigo e se em 7 anos você não estiver satisfeito, eu te devolvo para cá. E ele insistiu até que ela cedeu, eles se casaram, acabaram tendo um filho, que é o Oruk. E quando passou os 7 anos, ela começou a se sentir escamando, ressecada. O corpo dela começou a pedir socorro. E então ela suplicou ao marido dela que devolvesse a pele dela, que já havia passado o tempo combinado, para que ela retornasse ao mar, mergulhasse no oceano, porque ela estava se esvaindo, se deteriorando. E nisso o homem se nega a devolver para ela a pele de foca, porque ele alega que ficaria sozinho, solitário, sem mulher, sem filho. E o homem, meninas, me ajudem, mas o homem joga fora a pele de foca, esconde a pele. E nisso o Oruk escuta
as vozes do mar, que nisso é uma foca mãe, uma foca rainha, né? Chamando e suplicando para que ela retorne. E nisso o Uruk vai atrás, encontra a pele de foca e dá para a mãe dele. E juntos eles fogem e mergulham de volta para o mar. Lá eles encontram então as demais focas. E o Uruk acaba tendo que voltar para a superfície, ficar com o pai. Mas o acordo é que ela fique pelo menos 7 dias para que ela consiga se recompor. E aí, ao fim de 7 dias, o que acontece? Ele fica 7 dias, a Ele criança. fica. Isso. Então a criança fica 7 dias, isso mesmo. E a mãe, ela precisa ficar. Quanto? Eu não lembro agora. Ela fica lá e ela fala pra criança que ela pode acessar, não é pra sentir saudade, na verdade, que a mãe vai estar na criança, no respiro, em tudo que ela já encostou. Então. Isso, e ela acaba tendo que ficar, isso mesmo. E aí o Uruk, com o passar do tempo, ele ainda se torna um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. E esse é o conto. Então, a princípio é um conto bem lúdico mesmo. E agora, aos pouquinhos, nós vamos juntas desbravar as lições ocultas dessa história. E uma coisa ali também do conto é que quando o pescador chega perto das rochas, né, ele ouve as risadas e ele avista mulheres dançando. Então, na verdade, a foca, ela deixou a pele de foca na rocha e ela se transformou numa mulher no conto, né? E aí ela estava dançando junto com outras mulheres foca. E aí, quando as mulheres vão pegar a pele de volta para retornar ao mar, ele tinha, então, roubado a pele da mulher. E aí, então, ela ficou no formato humano no conto, né? Naquele período, porque ele guardou a pele dela, né? E aí, depois, quando ela foi tentar pedir a pele de volta, né? Que a mãe foca, que era a mãe dela, foi chamar ela. Isso. Que foi devolvido, então, a pele dela de volta para ela retornar ao mar, né? E ele era um homem muito solitário, triste, né? A aparência dele, a pele dele, o rosto também aparentava de bastante dificuldade, bastante solidão também. Então, por isso, essa dificuldade dele deixar ela ir. Ele tinha medo que ela nunca mais voltasse. Por isso que ele não queria deixar. É porque ele encontrou a alegria quando ele encontrou ela, né? Que daí ele se recompôs também. Que ele se recompôs e viu feliz e ele queria essa vida pra ele. Isso, até porque aqui faz a relação à foca, porque as mulheres, elas são naturalmente afetuosas, como as focas, né? É uma doçura natural. Sim. E a Clarissa, ela usa, né, nesse livro contos que ajudam a gente a acessar o nosso inconsciente. Então, todos os símbolos que estão contidos nos contos, todos que ela traz, que tem vários, né, fala de volta para casa, nesse sentido aqui, fala de vida criativa, de perdão, de intuição, enfim, todos que estão contidos no livro, fala muito sobre esse lugar que muitas vezes a gente pode não compreender mentalmente, racionalmente, mas que o nosso mais íntimo, mais profundo, e aí as mulheres têm essa sensibilidade para acessar esse inconsciente, vai trazer à tona, vai emergir algo. Seja alguma questão no corpo, seja um sonho durante a noite, são linguagens que a gente acessou, né, através desse livro, que só compartilhando é que faz sentido, porque muitas vezes a gente não consegue decodificar. Sim. Então, nessa partilha que a gente consegue compreender melhor, porque às vezes a simbologia do conto parece muito confusa, mas conforme a gente vai compartilhando, a gente consegue perceber o que cada coisa está tentando trazer, né? Então, a foca ali, ela fala muito do espírito, né? Da alma, desse lugar onde a gente se perde, e o como isso é algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que você se sente totalmente fora de prumo, ela é uma iniciação. Porque para a mulher pode começar dos 7 aos 18 anos, lá a primeira perda, a primeira perda de si mesma, né? Que envolve desde uma simbiose com a mãe, com uma questão parental, quanto essa questão do primeiro relacionamento, da menarca e tal. Então já começa nesse lugar. E aí depois, se a gente não tem um ambiente seguro, que aqui cita artistas, curandeiras, ela cita várias questões, né? Um lugar onde a gente consegue se reunir
para tentar compartilhar sobre isso, a gente fica um pouco perdida ou às vezes não sabe como voltar para casa. Então, o capítulo é basicamente sobre isso, uma tentativa de tentar compreender o que seria essa volta ao lar, né? E eu acho bem interessante comentar que vocês já falaram um pouco que o livro muitas vezes assusta, né? Eu acho que a gente não comentou sobre isso. Mas os contos, eles nos mostram, é como se a gente estivesse olhando para nós mesmas, para nossa psique fragmentado. Então, é isso que a gente vai tentando entender. O homem, na verdade, não é uma pessoa má, é um pedacinho da gente, que a gente tem em cada um, né? Então, esses pequenos pontos vão fazendo a gente se reconhecer uma pessoa num pedacinho nosso, outro símbolo num pedacinho nosso. E aí vai ficando um pouquinho mais fácil de entender uma linguagem complexa, né? Então a gente lê, nossa, o que eu tô lendo sobre focas, né? Então depois tem vai... muitas mulheres, né, que eu até, às vezes que eu postava do nosso clube do livro, que elas falavam, eu tentei ler esse livro e nunca consegui. Eu comecei a ler esse livro e não entendi nada, né? Tem capítulo que tu fica 4 vezes lendo sem entender nada. Então é importante que o conto é para você se abraçar na história, mas a profundeza dele vem depois, então não parem quando lê o conto e achem nada a ver, então isso que é bem importante, porque eu fui uma das pessoas que comecei 4 vezes esse livro, então acho que é bem legal a gente dar esse... E o que a gente quis fazer aqui, né, nesse episódio do podcast foi compartilhar com mais mulheres, né, o que a gente conseguiu juntas e desbravando, né, e decodificando e trazendo para nossa realidade hoje, né. Então acho que isso é aquilo que é valioso, assim, né, de a gente poder compartilhar com outras mulheres o que a gente aprende aqui umas com as outras. E talvez para começar a contextualizar, nós poderíamos começar então a explicar o que é a pele da foca, né? E por que ela é importante? Por que essa foca passou 7 anos e ela começou a morrer, essa mulher, sem a pele dela, né? Então, o livro, ele traz que a pele da foca é a essência da mulher, que vem tanto da energia feminina coletiva, quanto da essência dela pessoal em si. Que a mulher, por si só, naturalmente, ela doa muito de si. Então, ela é a matriarca que nutre o lar e que nutre a família. E nisso, do tanto que ela se doa, às vezes ela não se recarrega do que ela precisa, ela não tira o tempo para si. E quem não tem de si, não tem para dar, né? E até, bem no início aqui do capítulo, eu até vou ler esse pedacinho aqui, que eu acho que fala um pouco dos ciclos da mulher, né? E fala da pele, que a Gabi trouxe agora, né? Então ela fala assim, e a nossa própria pele também tem seus ciclos, ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol ou macia. A psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Então, acho que esse capítulo é sobre os ciclos, né, que nós mulheres vivemos, os inúmeros ciclos, os inúmeros papéis e o quanto a gente precisa se nutrir para que a nossa pele não fique ressecada, para que a gente não perca a pele, né? Para que a nossa pele não seja roubada, como aconteceu no conto, né? E quando que a nossa pele é roubada, né? Quando a gente não presta atenção no que a gente tá fazendo, quando a gente se deixa levar pela correria do dia a dia, com coisas que a gente podia ter uma tranquilidade em lidar e às vezes a gente se perde porque a nossa pele já tá, vamos supor, seca e ressecada, que tu não consegue nem enxergar o que tá acontecendo contigo. Então, eu acho que tem várias partes do livro que nos traz que a gente tem que olhar para dentro, olhar para nós, o que tá acontecendo com a gente, né? O que a gente tá fazendo nessa vida? O que é que eu quero fazer nessa vida? Para daí eu conseguir acessar todas as informações que existem dentro de mim e para mim conseguir resolver com equilíbrio, né? As coisas do dia a dia, que nunca vai ser 100%, nunca vai ser paz e maravilha o tempo todo.
Sempre vai ter a pele escamando, sempre você vai ter que estar hidratando, buscando lá na tua alma o aconchego, né? Pra você se sentir bem e conseguir seguir em frente. Porque nós mulheres, realmente, a gente consegue fazer muita coisa e tem uma força enorme, né? E os nossos ombros carregam uma energia que, graças a Deus, faz muita coisa, e eu acho que é o sentido. Eu adoro ser mulher e amo toda essa questão de responsabilidade, de fazer, mas que uma hora a gente cansa. E que a gente tem que estar atenta que na hora que cansar nós temos que voltar para casa. E eu acho muito legal que o livro em si, ele acolhe, né? Também. Então, porque a gente se identifica. E o roubo da pele, todo mundo para pra pensar, poxa, minha pele talvez tá ressecada. E ele vai mostrando algumas coisas, tipo, as pessoas que se permitem ser roubadas não são más, tampouco erradas, não são tolas. No entanto, elas estão sob um certo aspecto inexperientes ou estão imersas numa espécie de cochilo psíquico. Então, assim, depois ele vai até dando o que fazer. Então, assim, em algum momento da vida, a gente vai perder a pele. Isso é natural, talvez, mas que a gente precisa perceber esse cochilo psíquico, né, que está acontecendo. E aí começar a entender. Ele até fala, seria um erro atribuir seus estados apenas à juventude. A gente às vezes acha, nossa, que inexperiente. Não, cada fase tem as suas A vida toda. dificuldades e que Todo as mundo distrações que a pele pode ficar de as novo, fases né? da vida, né? Todo mundo pode perder a pele na juventude, Isso. quando adulto, quando vira idoso, quando tá lá na menopausa, ou quando tá tendo um filho, quando vira mãe, ou quando casa, né? Também. Então, a pele, ela tá aí e a gente sempre perde. Eu acho que é normal. Eu acho que perder a pele, ela faz parte dos ciclos da vida. Ela só não pode ser algo permanente. É isso que o conto traz. Porque a Clarissa menciona o fato de estar sem a pele faz com que a mulher haja como acha que deveria agir e não da forma que ela realmente deseja, porque isso tem a ver muito com o instinto feminino, né, com a intuição feminina. Ali fala que a gente toma muitas decisões, às vezes, estando nesse lugar, né? Que é o lugar de você estar em cochilo psíquico. Do ego. E você só se deixa levar, e muitas vezes você não tá nem um pouco feliz naquela situação, seja um relacionamento, seja uma profissão, seja, enfim, né? Então, eu acho que o lugar o perigo é isso, e o perigo também é colocar na mão do outro a responsabilidade de abrir um espaço para eu olhar se eu estou... Porque o outro não vai fazer isso. Então, é muito sobre a responsabilidade da gente fazer isso pela gente e saber comunicar isso, né? Quando há a possibilidade de comunicar, porque muitas vezes você não tem, né? Dependendo da situação, você não tem o porquê comunicar também. Mas eu acho que muito esse lugar que a gente aprende, que é uma coisa bem ancestral, assim, que estávamos falando antes em off, né, dos fios, né, que eu tenho que começar a recolher esses fios de volta, porque às vezes a gente tá no falso eu, numa identidade que já não existe mais, o que a gente construiu lá atrás, e eu ainda tô alimentando pessoas, cenários, situações com aquela falsa identidade, e tá todos os meus fios energéticos conectados a isso, né. E aí é nesse lugar que muitas vezes a gente tá adoecendo, que o corpo já tá extremamente cansado e que a gente não faz essa pausa e o caminho de volta, porque às vezes a gente passa tanto tempo longe disso que vai dar um trabalho gigantesco. É igual a nossa casa, por exemplo, que é uma projeção da nossa psique, por exemplo, né, do inconsciente. Se a gente passa anos sem mexer numa gaveta, a hora que se mexer vai dar muito trabalho, você não vai querer mexer, porque vai dar, né, você vai ficar exaurido só de pensar em fazer aquilo. Então, aqui é a mesma situação. Eu acho que, pra mim, por exemplo, a gente vai entrar nisso depois, eu acho um pouquinho mais, mas tá muito conectado ao ciclo, né, menstrual, que sempre tem as 4 estações ali dentro de um mês, e que eu acho que é o que me traz mais de volta pra mim, assim, que me faz acessar isso com mais frequência, digamos, né? Mas tem várias formas e tem vários contextos, e cada estação mesmo, agora na entrada do inverno também, às vezes a gente acessa, ou, por exemplo, eu tenho a natureza que me conecta mais e tal. Eu sei que agora é um período que eu não vou fazer isso. Então, encontrar formas de fazer isso, dependendo em cada situação e contexto e estação que a gente estiver, né? Eu acho que
a perda da pele, né? Quando o livro fala, ele traz a pele da foca como a nossa essência, né? Como o nosso eu verdadeiro, né? Então, quando a gente perde a pele da foca, né? Perde a nossa pele, a gente tá num lugar que a gente tá desatenta, que a gente não tá em presença, não tá consciente. E aí, nessa loucura de correria do dia a dia, de fazer 1000 coisas, de rotina, de trabalho, de filho, de... né, toda essa loucura que é o mundo moderno, a gente perde a nossa pele, né? Perde a nossa essência. E aí, quando a gente perde a nossa essência, os sintomas começam a aparecer. E aí, quais são os sintomas que começam a aparecer? Para cada uma pode ser um, né? Mas o sintoma pode ser uma inquietação, o sintoma pode ser uma tristeza profunda, o sintoma pode ser uma doença que vem à tona, o sintoma pode ser insônia, pode ser formigamento, pode ser tontura, pode ser náusea, pode ser crise de pânico, né? Então, assim, no conto, a pele, ela é a nossa essência, é quem nós somos, né? E como a gente se desconecta quando a gente não tá consciente, né? E aí, o pescador ali, que ele é quem roubou a pele da foca, ele seria, no conto, né? Seria o ego, né? Seria quem traz ali, não, você tem que ficar aqui comigo, você tem que fazer isso, você tem que dar mais de você para mim, você tem que trabalhar mais, tem que ficar mais, tem que fazer mais, tem que se doar mais, né? E ali no conto, o pescador, né, que rouba a pele, ele seria o nosso ego, né, o nosso fazer. E aí o filho deles, né, o filho da mulher foca e do pescador, né, ele é a criança que vem, ele vem como aquele que vem trazer o equilíbrio, né, entre a profundeza das águas do mar, da pele da foca, e o racional do ego, né? É o nosso equilíbrio entre a gente viver o mundo que a gente precisa trabalhar, viver, fazer, e ao mesmo tempo a gente não se perder de nós mesmos, né? A gente ter o tempo de ir lá, se mergulhar em nós mesmas, voltar, mas ainda assim estar nesse mundo fazendo o que é preciso fazer. Porque não podemos ficar nem só mergulhadas lá na nossa essência, fazendo só coisas que a gente gosta, e nem só trabalhando enlouquecidas sem consciência, né? Como que foi assim, a percepção de vocês também? Acho que a gente também já conversou um pouquinho. Fale aí, Ju, um pouquinho. Então, eu acho que o próprio corpo, ele vai manifestar, né, situações. O estresse, agora a gente tá vivendo bastante coisa que tá trazendo sobre burnout, sobre pessoas que estão totalmente desfocadas de si. Eu acho que o mundo tá assim, né? As pessoas estão assim, tá muito acelerado. Então, às vezes a gente acha que buscar essa pele, onde que tá essa busca, então, dessa pele? Eu acho que isso que intrigava muito, né? Tipo, meu Deus, eu preciso, então, encontrar essa pele, eu preciso respirar, eu preciso sentir. Eu acho que isso, quando as pessoas começam a buscar, essa busca em si também, elas têm bastante dificuldade, porque elas começam a encontrar ali o desconforto, a dor, e às vezes a gente não quer olhar para aquilo, né? A gente não quer, a gente tá se despedaçando, o cabelo tá caindo, né? A pele tá ali sem vício nenhum, tu acorda e vai pro trabalho, faz as mesmas coisas, tudo no automático. Então, onde que a gente volta? Onde que a gente encontra isso? Só que essa parte do desconforto e da dor é realmente um momento tão importante, que é o momento ali para você olhar, é o momento da transformação, é o momento onde você vai precisar parar. E essa busca, esse encontro também não está em algum lugar, está dentro da gente. E eu acho que o que parece que, sabe quando uma situação se repete muito? Eu acho que vem daí. A pessoa perdeu a pele, né? A gente perdeu a pele e a gente tenta encontrar uma solução que não é a do nosso problema. É uma cópia de um caminho de uma outra pessoa. E aí a gente vai o quê? Repetir o mesmo sintoma, achando que tinha ido buscar a pele, mas tu buscou outra coisa. Então eu acho que isso acaba... E uma coisa que me veio agora,
que a gente só consegue reencontrar a pele se esse casamento entre nossa alma e o nosso ego frutifica, né? Dá um filho. Então a gente vai ter que entender o nosso ego, se relacionar com ele, mexer ali onde dói para gerar um filho que te permite voltar para as profundezas, né? Então é bem isso, é olhar para esse ego, olhar para essa dor. E outra coisa também que as mulheres elas têm muita dificuldade de parar, né? De, vou fazer isso aqui só pra mim. Nossa. E de parar em presença, né? É como se a gente fosse muito improdutiva nesse momento. Só que aqui no próprio livro diz que é um momento que a gente mais fecunda, que é mais produtivo. Que é mais fecundo. Né? Então é muito importante esse tempo, né? Esse olhar pra si. E não tá nas férias, não tá nas viagens. E acho que é muito cultural isso também, né? É aquela coisa, a mulher... É com as mulheres que se maltratam, né? Que criam esses conceitos, nas mulheres que se julgam. E só entre as mulheres a gente consegue se curar. É meio que isso, né? É os opostos ali que precisam se equalizar. Porque eu vejo que é uma questão bem cultural, né? Muitas vezes, assim, que a mulher tem que isso. A mulher tem que ser a dona de casa. É tudo muito um padrão do que a mulher tem que ser. E não é sobre isso, né? Então, isso dessa questão, né? Dela descer pro mar e tal. A mulher, o conto fala, né? Que ela é um elo entre mundos. Ela é uma ponte. Então, quando a criança também fica ali, né, tipo, vou ficar aqui sozinha e tal, e ela fala, não, toca em qualquer coisa que eu já toquei, que vai ser como soprar um ar dentro dos teus pulmões. E eu acho que é sobre isso. O mundo, ele vai continuar acontecendo quando você mergulhar. Você já frutificou, você já fez muito tua parte dentro do que te cabia. Então, você não precisa estar lá o tempo inteiro, né? Então, acho que pra gente se dar esse direito... E aí entra a parte também do saber comunicar isso, né? Que eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que é para não criar esse atrito, porque parece que isso envolve uma guerra. Poderia ser algo um pouco mais, uma nuance um pouco mais delicada, né? Transitar entre mundos. Mas como para o mundo externo, para o coletivo, para isso, a sociedade, isso que a gente vive, que é muito para fora. E como o homem também, ele não tem essa sensibilidade, eu acho que é responsabilidade nossa saber comunicar isso. Para o homem, para a família, para filho, né? Então, acho que nesse lugar pra gente não perder, porque às vezes, vai dar tanto trabalho eu comunicar, ou vai ser sempre uma guerra toda vez que eu fizer isso que eu nem vou fazer. Às vezes eu acho que é negligência, sabe? É uma questão que você até tem, muitas vezes, a consciência, mas você negligencia porque vai dar trabalho demais comunicar ou... Tem que se permitir também, e né? E é ali que também vem a parte do relacionamento saudável, né? Porque como ela disse, se você tiver de lutar cada vez que quiser ir, seus relacionamentos mais íntimos podem precisar ser cuidadosamente avaliados. Porque a volta ao lar é a decisão saudável. Independentemente do tempo dedicado ao lar, 1 hora ou dias, lembre-se de que as outras pessoas podem cuidar dos seus gatos, mesmo que seus gatos digam que só você sabe cuidar certo. Não tem o que fazer. A hora que é o chamado, você não tá mais, como as meninas disseram, frutífera ali. Você não tá mais fecundando nada. Você só tá ali morrendo. E a morte, ela não traz vida. Então, ou você tá morrendo ou você tá em vida, né? E é interessante quando a gente fala quando vem esse desconforto, né? Na nossa vida, esse incômodo... E que quantas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente fica assim, mas tá tudo certo na minha vida, a minha profissão tá ok, eu tô trabalhando, eu tenho uma família, ou sei lá, eu tenho um namorado, ou eu tô sozinha, mas eu tô muito bem comigo mesma, mas tem alguma coisa me incomodando, né? E aí, às vezes, esse incômodo, ele é o sinal. E até é legal que o livro fala assim, que quando vir esse incômodo, não tema não saber o que está acontecendo, não tema não saber. Em várias fases e períodos da nossa vida, é assim que deve ser. Então, é aí quando a gente, às vezes, não sabe o porquê, tá na dúvida, que é aí que a gente vai conseguir descobrir e entender que a gente precisa mergulhar de novo em nós mesmas e descobrir o que, de fato, a nossa essência quer falar com nós. O que está faltando? Por que a nossa pele está ressecada? Por que a nossa pele não está nutrida, né?
Eu acho que aí entra a Clarissa fala em algum dos capítulos sobre o tomar um chá com a morte, né? Que ela fala dessa anciã, desse lugar anciã dentro de nós, que é aquele lugar da impotência. Quando o mundo tá acontecendo, nada parou de acontecer. E a gente tá lá morrendo, tá sangrando, tá passando por um luto, tá vivendo uma situação de deserto mesmo. E é simplesmente aceitar aquilo ali e convidar, tomar um chá com a morte, convidar aquilo para participar e dizer, eu estou vendo que isso está acontecendo. É nomear isso, igual você falou, né? Porque às vezes a gente não nomeia e aí quando você vai se dar conta, aquilo ali é um pano de fundo de uma vida inteira, que você tentou fugir o tempo todo, mas sempre volta. Então eu acho que o nomear e o validar é o primeiro ponto, por mais desconfortável, porque quanto mais pertencimento tu vai dando para isso, mais isso vai abafando, vai dissolvendo, né? Para mim, no meu processo, eu tenho percebido isso, assim. Que quanto isso mais é o reconhecer que perdeu a pele. Que eu acho que muita gente vive a vida sem a pele achando que tá tudo certo, né? Eu acho que esse nomear e o que falou opa, perdi a pele. Não sei onde ela tá, mas não tá é aqui. um processo completo, né? Preciso me encontrar. Mas é o primeiro passo. É o primeiro passo do que eu acho que só de falar, eu perdi a pele, qualquer situação nova que tu se coloca, seja um ambiente diferente, seja um relacionamento diferente, você já vai ficar mais atenta. Porque você vai observar, às vezes, uma sombra, uma projeção, uma carência que você tem, uma coisa que você tá tentando preencher. Então, a partir do momento que você olha para isso e fala, opa, eu fico mais atenta na forma como eu me movo, né? Sensibilidade, a intuição de sentir, de ver, né, o que tá acontecendo. Isso aí. E nesse parar também, você vai encontrar a solidão. Eu adorei aquela parte do alone, que é sozinho, que significa all one, uma época, Uau. né? Então é você em unidade com o todo, estando sozinho. Porque hoje parece que se você tá sozinho, não, eu vou tirar um tempo pra mim, vou fazer alguma... Não, mas como assim? Não, você não pode fazer isso. Parece que há muita cobrança, né? Há um peso de você olhar para tua pele, voltar para si e também encarar essa solidão de estar só, de entender os teus pensamentos, entender esse desconforto, buscar em coisas, né, pequenas, silenciosas ali, o que pode te nutrir e que pode te trazer de volta. Aqui até achei a parte do livro agora que a Ju falou, né, a prática da solidão voluntária, né, que a gente aprender a criar momentos de solidão voluntária para que a gente aprenda a se conectar com nós mesmas, né, e aí na meditação a gente consegue muito isso, né, e aqui o livro fala assim, ó, essa prática diária e intencional da solidão permite que ele se aproxime do lar espiritual de um modo criterioso, não somente ao mergulhar até o lar da alma por períodos mais longos, mas com a mesma importância ao ser capaz de invocar a alma até o mundo da superfície por períodos mais curtos, né? Então, esses momentos de solidão voluntária, eles fazem a gente se reconectar, né? A gente mergulhar em nós mesmas e se reconectar por períodos mais curtos, que é o que vai nos recarregar para irmos para o mundo, né? E às vezes uma arte, um chá, uma conversa com as amigas, um clube do livro, tudo isso faz a gente voltar para nossa pele, faz a gente se conectar também com a gente. A nossa própria solidão, estar só, é muito importante no processo de desenvolvimento. Eu até, assim, trazendo um pouco, né, para nossa vida, assim, real, né, o que ninguém conta. Isso ninguém conta, né? Eu tenho duas passagens, assim, que eu até anotei aqui no livro, né? Que é aquela parte quando a gente fala aqui, não tema não saber, né? Acho que quando eu vivi ali o puerpério, né? Logo que o Mateu nasceu, eu vivi esse período de não saber. Não saber quem eu era, não saber o que estava acontecendo, de ver o mundo girando, acontecendo, e parecia que eu estava parada ali, né? Inerte. E aí, como esses períodos são importantes de a gente viver eles com mais consciência, né? Eu acho que quando eu tava passando por ele, eu não tava conseguindo ter consciência, assim. Eu comecei a voltar pra mim, depois de uns 35 dias, assim, pós-parto, que eu comecei a voltar pro mundo, a ir pra academia, que foi, pra mim, uma forma de voltar pra mim mesma, né?
E aquele período eu realmente não sabia. Foi um período de não saber, né? Eu não sei, contem aí o que ninguém conta da vida de vocês, assim, de períodos que vocês se colocaram num não saber, né? Numa perda da pele ali e tentaram se reconectar e se sentirem à vontade. Eu acho que numa transição de carreira, né? Quando você sai de um lugar, vai buscar outro, isso também tem um grande olhar. Porque a profissão fala muito da própria pele, né? Sim. E eu acho que a sensação, agora eu tô tentando lembrar, mas assim, depois que tu encontra a tua pele, parece que tu tá até diferente, né? Mesmo que seja a mesma pele, mesmo que seja a mesma essência, tu se sente outra pessoa, com outro olhar. Eu acho que é um pouquinho da vida, morte e vida que o livro traz muito. É uma nova vida, sim, mas você ainda continua em essência, mas tu viveu um ciclo, né? Passando. Então, eu acho que cada vez que a gente passa por esses momentos é uma morte que teve ali, né? Então... É porque aqui ela até fala, é uma questão de saber avaliar a condição do brilho nos olhos, da vibração do ânimo, da vitalidade dos sentidos. Né? Então você realmente passa a apreciar e a viver em cada molécula do corpo, diferente de antes, que parece que tu vai se perdendo e as coisas só atravessam Só a ti. chegam. Você vai ficando E sem tu energia, falou cansada. o não saber, eu pensei numa coisa também que eu tenho acessado bastante nos últimos dias, que é o quanto o espírito, né, e aquele lugar mais profundo nosso, ele é um lugar que fala baixo. Ele fala firme, mas ele fala baixo. E o quanto que a alma e as nossas dores, elas ficam se debatendo, assim, muito. Então, das vezes que eu passei pelo deserto, eu senti isso, assim, como o não saber me angustiava. O como não saber me trazia impotência. Por mais que lá no profundo eu soubesse que era para eu viver aquele momento presente, que aquilo ali ia me trazer um aprendizado. Que tu não precisa decidir nada naquele momento. Exatamente. Tu só precisa viver dia após dia, acordar e dormir sem saber o que tu é aquela fé tá fazendo. no maior, né? E eu saber acho que algo maior tá guiando e que não é. E eu acho que nesse lugar entra também o jejum, né? Quando a gente fala assim, não tô conseguindo acessar essa impotência, né? Tô com aquilo abarrotado, emergindo demais, que talvez um puerpério seja um dos maiores jejuns que uma mulher pode passar em todos os níveis, assim, né? E eu acho que isso é tão poderoso, porque é uma limpeza, literalmente uma limpeza muito profunda, né? Ao mesmo tempo que tu tá nutrindo um neném, que, né, uma simbiose ali, que ser muita coisa acontecendo. Mas eu acho que é esse lugar que aqui fala, que a foca, ela tem essa coisa da docilidade. Ela representa o espírito por isso, porque ela é doce. E o lugar do espírito é sempre esse lugar, doce, que fala baixinho. Positivo. E a gente não quer ouvir, a gente quer ficar se debatendo na mente que criou um personagem, muitas vezes, porque a gente cria personagens. Às vezes aquele personagem que até... aqui fala uma persona impecável, né? Tem essa passagem que eu ia trazer antes, assim. Essa é muito legal. Que a atitude do segundo velho, no conto, né? Ela constitui uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável, mas que tem de se aleijar toda ao tentar mantê-la. Bem, ela está aleijada, mas veja como está elegante, veja como é boa, veja como ela está se saindo bem. E quando começamos a definhar, tentamos caminhar todas tortas para dar a impressão que estamos cuidando de tudo, que tudo está bem, em perfeita ordem. Quer seja a pele da alma que nos falta, e quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva, ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso está acontecendo. Quando agimos assim, a vida se encolhe e o preço que pagamos é muito alto. Então, eu acho que muitas vezes a gente tá mantendo algo que a gente demorou muito tempo para construir. E aí entra o ponto do crochê que vocês estavam falando semana passada. Quando eu me dou conta lá na metade, eu tenho que desmanchar tudo, porque tá tudo torto e tal. Então essa é uma metáfora, que às vezes a gente vê aquilo que não tá legal. Eu não quero seguir daquele jeito, porque tá torto. E aí tu vai se dar conta em qual é a parte da manga, né? E eu falo, meu Deus, mas olha tudo que eu já construí. Vou começar do zero.
É sobre Claro. desfazer os pontos, literalmente. Ou Olha prestar que- atenção ponto a ponto, estar sempre atenta e estar nutrida para que esteja possível estar sempre atenta. Porque tem um outro trecho que agora eu não achei, mas que ela menciona que se a gente não tá nutrida de si, você se deixa arrastar pela fome de outra pessoa, pela sede de outra pessoa. E nisso vem o que a Gil falou, da gente não colocar a responsabilidade do nosso seguir no outro, mas que a gente precisa sim ter responsabilidade de saber quando que a gente tá dando um passo que a gente já não tem certeza se é esse passo que a gente quer dar. Se tá dando ele com vontade ou se tá dando simplesmente porque ele tá ali na frente e tá na hora de dar esse passo, né? Eu acho que isso também se conecta muito com relacionamentos, né? Quantas vezes a gente se coloca num relacionamento, né? Ali, falando agora de relacionamento amoroso, né? Quantas vezes a gente se coloca num relacionamento amoroso, a gente quer caber ali, tá toda torta, né? Tá andando toda desengonçada ali pra caber naquele lugar que a gente, sei lá, por uma inconsciência, um desespero, a gente precisa estar ali, não pode sair dali, porque a gente não pode ficar sozinha, né? Porque ficar sozinha é ruim, eu tenho medo de ficar sozinha, então eu vou ficar toda torta, mas vou ficar ali no relacionamento, né? Quantas mulheres passam isso, né? Passam a vida inteira num relacionamento que elas não são felizes, que elas não são elas mesmas, que elas têm que brigar para poder voltar para elas, né? Para poder se reconectar com a sua essência. E aí a gente vê aí também um monte que tem notícias que tá ocorrendo muito divórcio já lá na terceira idade, as pessoas já bem mais velhas se divorciando, porque talvez seja ali que elas conseguiram soltar aquilo, de que elas conseguiram ter a coragem de pegar a pele delas de volta, né? E aí, quantas vezes a gente se coloca, tipo, tô na sociedade, e aí o normal é que aconteça assim, assim, assado. Então, se não for assim, assim, assado, eu estou deslocada daquilo, né? E aí acaba se colocando num lugar e num papel de total inconsciência e de sofrimento, né? E agora eu me lembrei de um filme que eu vi esse final de semana, que é com a Meryl Streep, eu sou muito fã dela, que é Um Diva para Dois. Já assistiram? Muito bom. E é um casal, eles têm na faixa ali de 60, 70 anos. E a mulher resolve inscrever eles numa sessão de terapia intensiva lá do outro lado do país, para que eles retomem o amor, porque ela diz que ela quer um casamento de verdade. E aí ela fala assim para ele, numa hora que o homem não entende, ela fala assim para ele, fulano, é que primeiro a gente quis muito morar junto, depois a gente quis casar, depois a gente quis ter filhos, depois a gente quis ver nossos filhos casarem, e agora os filhos já foram embora, já casaram, e a gente tá esperando o quê? A gente não tem mais o que esperar, a gente só divide essa casa. Porque aí ele teve um problema na coluna, foi dormir no outro quarto, nunca mais voltou, e quando ela se dá conta, ela tá ali com 60 e poucos anos de vida, cheia de sede, e ela tá ali num relacionamento onde ela não tá mais presente, nem ele, e aí eles buscam essa terapia. É um filme muito bacana, mas ele traz essa vida real, e o que eu mais gostei no filme é que ele vai fundo, da onde que vem, porque tudo vem de um lugar. E no início do filme, tu se coloca a favor da mulher. E aos poucos o filme vai mostrando que sim, todo mundo tem o seu papel de culpa. Só que o homem, ele é muito mais objetivo, então ele meio que segrega as coisas de uma forma mais prática. E a mulher, ela meio que, ela junta tudo. E nisso vem essa simbiose de você conseguir agregar e se relacionar de uma forma onde todo mundo esteja mais tranquila, talvez, isso. de você falar, colocar, né? Porque às Aham. vezes a mulher verbalizar, quer, muito mas do ela não verbalizar. verbaliza. Não tem como adivinhar E também, ela não né? cede no lugar dela também, né? Porque também ela tem que dar conta de tudo. E daí ela vai dizer, eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando de espaço, eu preciso me olhar. Aham. Também é isso. Eu acho que o problema da demora excessiva que fala é a gente comunicar num lugar de ira,
de raiva. Isso. Porque aqui também talvez vai ficar, né? Se algum homem assistir esse episódio, vai ficar assim, meu Deus, feministas contestando o espaço que elas precisam. Vamos fazer um dos homens aqui. Vamos, homens ossos, tem que se juntar, está atrasado. Porque às vezes parece que é um lugar de revolta, de, né, levantar uma bandeira, e não é. Eu acho que é um lugar amoroso que a gente tem que tomar essa consciência. Porque se chegar esse momento de a gente achar que o outro tem que dar o direito pra nós, ou que, ai, demorei demais, então agora o outro, eu vou largar os cachorros e o outro que escuta do jeito que escutar, não vai resolver, né? Então eu acho que esse lugar de como comunicar e o que eu tô sentindo, porque acho que às vezes a gente negligencia tanto e aí só vai pra ira, né? Não consegue estar no lugar de amor. Porque quando a gente consegue isso de verdade, toda a família, quem convive contigo, vai acessar isso também. Né? Eu acho que às vezes esse lugar que a gente não consegue entregar tudo para alguém que mora junto, que um relacionamento ou a filha e tal, é uma forma inconsciente de dizer que não tá tendo tempo suficiente, talvez, né? Então eu acho que no fundo é para que todo mundo viva melhor com isso, para que você entregue o teu melhor, teu mais amoroso, né? Teu ser mais amoroso e não... Seja doce, né? Não um lugar de troca, assim, Só que como é difícil, né? Geralmente, a gente acaba, tipo, deixando extrapolar todos os limites. E aí se coloca no lugar, né? Como você falou, com ira, com raiva, com briga, né? Então, como é importante a gente trazer essa consciência do que nós somos, do que nós gostamos, de que a gente precisa um tempo. E muitas vezes os homens também precisam um tempo para eles, né? E aí, às vezes, ninguém comunica, eles não conseguem comunicar que precisam um tempo, a mulher não consegue comunicar que precisam um tempo. E aí ninguém respeita esse espaço. E os dois chegam num limite, né? Então, assim, como é bom ter um tempo para um e o tempo para o outro, né? Ter essa conversa num lugar ainda de amorosidade, né? Para que a coisa não se perca, né? Porque é muito fácil deixar ir pro... E eu acho, eles falam aqui ela fala sobre a reavaliação constante da vida. A gente acaba não fazendo. E aí, quando dói muito, que a gente vai comunicar. Aí já tá doendo muito, né? Ou nem quer comunicar, Ou já fecha, né? Isso. Eu sempre digo assim, o balde não pode estar cheio, né? A gente tem que ir equilibrando, porque se ele transbordar, aí não tem mais jeito. E ele vai se enchendo nas pequenas coisas do dia, né? Isso, é. E eu achei bem legal que ela fala que com o tempo a gente vai aprendendo a voltar pra casa de uma forma mais... consciente e mais fácil. Fácil. No barulho da vida, a gente vai voltando. Não precisa, sim, de momentinhos, mas talvez seja o teu banho, talvez seja uma xícara de chá no meio da bagunça da casa, mas você tá ali com a tua xícara. Então, é os caminhos que às vezes dependem de você. Eu acho que vai o entorno. muito do tu se permitir, porque quando tu tem consciência, pra mim eu vivi muito isso, porque eu não me permitia parar, descansar, olhar pra mim. Eu tinha que trabalhar, tinha que fazer o negócio andar e tinha que cuidar da família e dar conta de tudo. Então, assim, a partir do momento que tu se permite olhar pra ti, ter consciência disso, gente, é uma maravilha a vida, né? E o Começa fato a ver é mais diferente. doce. O fato é que quando a gente se cuida, a gente acaba cuidando dos outros, né? Sim. Quando a gente se cura, a gente acaba curando os outros ao nosso redor. Então, quando a mulher consegue se olhar, ela consegue trazer isso para todo o restante que está ao redor dela, né? Porque quando a gente está machucada, né? Quando o ser humano está machucado, está inconsciente, ele faz o quê? Ele machuca o outro. Ele vai lá e fala uma outra coisa para magoar o outro. Então, como é importante a gente conseguir se olhar, se curar, né? Se cuidar, se acolher, para que o outro também possa receber isso. E agora eu também lembrei de uma coisa, né? De mães, assim. Eu tô com esse assunto muito, né, fervoroso em mim, e foi isso que me fez criar esse podcast, né? Que é o fato, assim, de quando o bebê nasce, a mãe para de olhar para ela e ela olha só para o bebê, né? E aí o quão é importante a mãe olhar para ela e as pessoas olharem para a mãe e cuidar dessa mãe.
Porque se a mãe não conseguir cuidar dela, ela não vai conseguir cuidar do filho. E se a mãe, se o filho cresce vendo a mãe não cuidar dela, o filho vai aprender que isso é o certo. Ele vai aprender que o certo é ele não cuidar dele mesmo. O certo é isso, vai ser isso, é o exemplo que a gente dá para os nossos filhos. Então, olha a importância de a gente se cuidar, se amar, para dar o exemplo para os nossos filhos, para que eles aprendam a se valorizar, se amar, entender que a vida deles importa, que a vida de cada pessoa importa, né? Que o sentimento de cada pessoa importa. Eu acho que isso também vem muito eu ainda não sou mãe, mas o que eu vejo ao redor de mim, de o que você faz para o teu filho, você fazer muito mais por você do que para o teu filho. Então, se você quer ser uma mãe que você vai voltar a trabalhar, se tu quer ser uma mãe que você vai ficar full time ali com a tua criança, mas que você faça isso com um prazer, que o teu campo de energia está emanando essa satisfação. Porque muito disso talvez venha o peso, né? O peso de você estar ali, eu não tô dedicando tempo para mim, eu tô precisando disso. Porque esse termômetro, cada mulher vai ter o seu. E vai ter termômetro que vai vibrar se tu fica ali com a criança 24 horas por dia, apesar dos momentos de cansaço, ou se você sai, tu trabalha e fica com um período, e quando você tá inteira. Mas ali vem o de você não ir pela fome do outro. De não ir por como a outra mãe tá agindo, mas de você entender ali a tua cria, o que tu tá fornecendo para ela, não de palpável, não do que os outros estão vendo, se tu tá ali com a criança 24 horas por dia, se tu tá trabalhando, mas de você, do teu campo de energia tá saudável. De estar sendo favorável, positivo esse campo de energia. E aí, se tu precisa trabalhar ou ficar com a criança o dia inteiro, ou fazer a unha, ou fazer crossfit, o que for, para que esse campo esteja saudável, daí é teu. E nisso vem o que a Ju falou, que as mulheres se julgam. E esse é o ambiente de cura. Porque às vezes você vai ter... Eu, por exemplo, tenho amigas que têm nenê e que são o oposto de personalidade. E ali eu vejo duas maternidades maravilhosas e muito diferentes. Mas onde há ajuda, onde há apoio, eu acho que vem muito disso, sabe? A mulher, quando ela tem consciência, volta pro lar, né? Tem essa... Ela mostra no ser dela. Uhum. Todo mundo fala, nossa, você tá bem, você tá bonita, o que você fez? Por quê? Porque ela tá segura de si, ela tá consciente do que ela tá fazendo, de que ela tá fazendo o bem, o maior que ela pode, né? E tá tudo bem. Ou seja, ou trabalhando o dia inteiro, ou ficando só um tempo, ou ficando o tempo todo com o bebê, e tá tudo bem. Cada experiência é para cada uma. E o importante é que você esteja bem, que você esteja emanando a paz e que você encontrou o teu lugar, né? A gente tem que cuidar para não ficar olhando muito pro vizinho e daí querer se comparar. Porque a comparação, ela dói muito, machuca. Aí vai lá pro ego e daí vai toda aquela questão. E daí a gente vai perder a pele e daí... E tem uma parte do livro aqui que ele fala também, aqui na 320, que ele fala assim, que quantas vezes nós mulheres, a gente tá percebendo que perdeu a pele, ou tá percebendo que a gente tá deprimida, tá ressentida, tá mal, tá doente, tá com vários sintomas, e a gente fica só na promessa. Quando eu terminar isso, daí eu vou voltar vou buscar ajuda. A síndrome do checklist. Né? A síndrome do checklist. Quando meu filho se formar na faculdade, aí eu vou fazer o curso de pintura que eu queria. Quando eu acabar de pagar a casa, eu vou fazer uma faculdade que era o sonho da minha vida. Eu vou fazer uma aula de violão. Eu sei lá. Então, assim, o livro fala, né, que mulher não sabe de cor essa promessa vã. Assim que eu terminar isso, posso ir, né? Então, será que nós estamos nos colocando como alguém que está só fazendo a promessa, né? Quando eu acabar isso, quando acontecer aquilo, quando acontecer aquele outro, né? E a vida vai passando. E a gente não volta para o nosso lar. A gente não busca a nossa essência, não busca o que nos faz feliz, o que dá brilho na pele, brilho no olhar, que dá o sorriso no rosto, cabelo bonito, né?
Então, quais são as nossas desculpas, né? Quais são o eu vou deixar para depois, né? E aí aqui fala, qual é a medida do seu tempo, né? Qual é a medida do nosso tempo, né? O quanto a gente está esperando para buscar algo que nos preenche, né? Dando desculpas para nós mesmas, né? Mentindo para nós mesmas. E tem muitas pessoas que vivem inconsciente por muito tempo, né? Então, ali no livro também fala muito que às vezes a mulher vai se identificar aos 40 anos, aos 60 anos, até 70 anos, 80 anos. Então, não tem uma data, né? Todas vêm com a pele intacta, perfeita, né? E no decorrer, aí a gente vai perdendo e a gente vai perder. E muitas vezes, porque tem coisas que a gente não vai saber lidar, não vai entender. E às vezes não é para entender mesmo, é pra gente parar, pra gente se acalmar, é pra gente buscar isso mais profundamente. Mas esse olhar, assim, de calma, né? Para aquilo que você tá vivendo naquele momento. A gente precisa olhar para isso. Eu acho que isso que a Paula trouxe também, que tu complementou, Ju, acho que tem muito a ver com isso de que a vida, ela tá muito mais viva do que a gente gostaria. Porque é todo dia a dia. Todo dia é dia de passar um batom vermelho, todo dia é o dia de botar a melhor roupa, todo dia... Tipo, a vida tá viva. E a gente cria muitas concessões na nossa mente, do dia que é pra fazer tal coisa, do dia... E o problema do cochilo psíquico é isso, né? Porque eu acho que todo dia a dia e há portas, há momentos de atravessar. E se a gente perde, às vezes, aquele momento, vai demorar para vir um outro momento. Porque são ciclos, não é todo dia que vem a mesma oportunidade daquele jeito. Então, eu acho que para mim o perigo é esse, assim, né? É entender que a vida está muito mais viva do que a gente acha que ela está, porque ela não vai esperar chegar a primavera para eu fazer um movimento que eu posso fazer agora. E que existem portas, que se você não entrar naquele momento, não acessar aquilo naquele momento, talvez tu vai perder uma oportunidade de se mover dentro de uma outra energia, sabe? Então, acho que essa volta para casa tem muito a ver com essa vivacidade, assim, de todos os dias. Que essa energia existe todos os dias, né? Porque a gente pode acessar, tá disponível. E a pergunta que o livro traz, né? Como voltar ao lar, né? E a gente trouxe aqui várias falas, vários insights de como voltar ao lar, né? O livro fala que voltar ao lar pode ser reler trechos de livros, de poemas, ficar com quem amamos, sem as crianças por perto. Dançar, sentar na varanda, tricotando ou descascando, caminhar, correr, assistir o nascer do sol, o pôr do sol, segurar um bebê no colo, sentar junto a uma janela, num café, escrever, né, se reunir, então, meditar, fazer yoga, né, que foi o que uniu esse grupo, né, foi o nosso grupo de yoga. Então o que é para cada um a volta ao lar, né, o que é para você a volta ao lar, né. E aí eu vou compartilhar uma experiência pessoal minha, porque isso ninguém conta. Uma experiência pessoal minha que, para mim, eu sinto que foi uma volta ao lar, que foi a questão profissional na minha vida. Por mais de 15 anos aí eu atuei, né, como advogada trabalhista, né, na área contenciosa, processo judicial, audiência de 3 horas, ouvir testemunha, depoimento pessoal, prazo, briga, era a Paola Faca na Bota, né, que eu tinha que desempenhar esse papel de a Paola Faca na Bota para poder ser a advogada trabalhista. E aí eu lembro que lá na pandemia, assim, um pouco antes da pandemia ainda, eu já tinha começado esse processo de que algo estava me incomodando, que eu não estava bem naquele lugar, que tinha um incômodo acontecendo ali. E aí foi meu processo de começar a fazer yoga, de autoconhecimento e tudo mais. E aí eu queria ter começado a cursar psicologia antes da pandemia, veio a pandemia, eu não comecei. E aí eu fiz a formação em programação neurolinguística, e quando eu voltei da formação da programação neurolinguística, que foi quando eu decidi de fato ir para psicologia, né? E aí essa perda da pele, assim, pra mim, ela começou acho que lá na pandemia, porque eu lembro que quando eu peguei Covid, eu fiquei 15 dias isolada, foi antes das vacinas,
E eu tava acabada, eu tava me sentindo muito mal. E deu 15 dias, eu tive que voltar pro mundo. Voltar a fazer audiência, voltar a atender os clientes, a fazer os prazos, a fazer tudo como se o meu corpo tivesse recuperado. E o meu corpo não tinha se recuperado. E às vezes não era do Covid que tinha que se recuperar. E aí, eu lembro, assim, ó, que teve uma semana que foi, assim, ó, muito cansativa. Eu fui atender uma empresa em outra cidade, era 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Eu voltei pra Chapecó de noite, e no outro dia eu fui pro escritório no Noai, e aí resolvi um monte de coisa. E quando eu tava voltando pra Chapecó dirigindo, eu lembro que eu tive... Eu acredito que foi tipo uma crise de pânico naquele dia. Que eu, assim... Eu tinha vontade de parar o carro no meio da rodovia e não dirigir mais, eu não fazer nada e só ficar ali parada. Eu não queria voltar dirigindo, não queria voltar para casa, eu queria que alguém fizesse alguma coisa. E eu não sei de onde que eu tirei força para voltar para Chapecó, estacionar o carro, tomar um banho. Deitei no sofá e eu lembro que o Júlio chegou assim, tinha pedido comida. E aí eu fiquei assim, ó, em Nárnia, assim, ó. Fiquei assim, paralisada, eu não conseguia nem conversar. E aí no dia seguinte, eu acordei chorando. E eu chorava. E eu não sabia por que eu chorava. E aí o Júlio falou assim, nossa, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa, por que tu tá assim? Ele achou que ele tinha feito alguma coisa. E eu não sei o que eu tenho! E chorava. E aí eu lembro que eu falei assim, eu não quero mais advogar. E aí todo mundo ficou assim, meu Deus, a Paola enlouqueceu, né? Olha quantos anos ela tá advogando com o escritório montado, com tudo pronto, com a vida andando, e daí agora ela vai enlouquecer e dizer que não quer mais advogar? E aí foi nesse processo que eu comecei a construir uma outra carreira, que foi quando eu comecei a cursar psicologia e construir os degraus para chegar naquele lugar que eu queria chegar. Que aí eu contratei outra advogada, que eu treinei outra advogada para fazer aquela parte do escritório que estava me deixando doente. Então, hoje, assim, eu tô terminando a psicologia, tô trabalhando mais com mentorias, com treinamentos, com consultoria empresarial. E, assim, hoje eu sinto que eu tô conseguindo voltar para mim. Que eu não preciso mais ser o tempo todo a Paola faca na bota. O tempo todo eu tenho que ficar brigando, né? Assim, pegar a espada, puxar a espada e ficar guerreando, né? Porque a parte da Paola que guerreia, que briga, que vai, que busca, ela é uma parte muito importante de mim. Só que é uma parte muito cansativa. E você ficar a vida inteira guerreando te deixa doente. E aí, como que foi a perda da minha pele, se eu fosse parar para analisar os sintomas da perda da minha pele nesse processo de transição de carreira, de entender que aquilo que eu fiz 15 anos já não fazia mais sentido fazer daquele jeito, que eu queria fazer de outro. Eu comecei a ter insônia, eu comecei a ter tontura, náusea, formigamento no braço. Eu comecei a ser uma pessoa muito mais estressada. Então, assim, eu tava sempre brigando, sempre xingando, sempre braba. E aí, depois que o Mateus nasceu, assim, eu percebi que eu não queria ser essa Paola. Eu não queria ser essa mãe pro meu filho, né? Então, assim, um lugar para mim de volta ao lar, né, de conexão, é hoje poder fazer o que eu tô fazendo, né? Me conectando comigo, com as pessoas, olhar para o meu trabalho com outro propósito, de gerar um impacto positivo na vida de alguém, de gerar um impacto positivo no mundo, né? Não que a advocacia não traga isso, mas para mim deixou de fazer sentido e eu tava perdendo a minha pele fazendo aquilo. E olha quanta gente nesse processo vai pelo caminho moderno, que é ir tomar um remédio para dormir, né? Começa com a melatonina, vai pro remédio, achando que é porque tá estressada, porque vai pro paliativo, né? Vai pro paliativo em vida. Porque você tem o caminho de você parar como tu fez e refazer a rota radicalmente. É sempre radicalmente, eu não sei se alguma vez isso é orgânico, né? Ou de você continuar ali onde você tá, mas você indo para cuidar dos paliativos. E aí você ir fazendo a manga errada. E continua costurando a manga errada, fingindo que não tá vendo o ponto errado. Sabe que eu me lembrei agora do meu
da minha pandemia, foi um período tumultuado. E essa busca da pele, eu me sentia muito buscando minha pele, mas doída naquela época, assim. E eu lembro que eu fiz uma nota no meu celular, coisas que me fazem feliz. E aí eu comecei a colocar essas pequenezas, tomar um chá, olhar o pôr do sol, e eu fui fazendo. E aí quando eu tava muito mal, eu me obrigava a olhar para aquela lista e escolher alguma coisa, nem que seja ler na rede, era uma coisa que eu amava fazer. Vai lá, coloca a rede, vai lá para fora. E é um autocuidado, né? É esse momento de solitude de você olhar por você. Mas eu me lembro que eu tava experimentando. Era assim, tipo, vamos ver. Eu ia lá, experimentava, me senti melhor, não me senti. Então era eu queria buscar minha pele de volta, eu tava determinada, mas não é assim às vezes, né? É você ir tentando. E tentando. Então eu lembro muito desse meu sentimento de assim que como tá, não dá pra ficar. E eu vou inventar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, porque essa não sou eu. E essa busca é um caminho que não é uma trilha feita, né? É desbravar a floresta. É. E como é difícil desconstruir um papel, né? Desconstruir um personagem que tu foi a vida inteira. Desconstruir... Que tu construiu a vida inteira. Tu passou a vida inteira construindo aquela profissão, aquela pessoa que você se torna, né? Que aí você se torna a profissão que você tem. E aí... Você não é teu nome, né? Não, né? Você é o nome da teu tua nome empresa. É o meu logo. O teu sobrenome é a tua empresa, né? E aí, gente, como é difícil você desconstruir isso pra você. Como é difícil você conseguir se olhar no espelho e entender que não é mais aquilo ali. Que você não é mais aquilo, que você não quer mais aquilo. E até eu tenho que achar aqui uma parte do livro que fala... Deixa eu até achar aqui, ó. Aqui, ó. Embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele de foca, fechando-a bem, estejam prontas para partir, é difícil partir. É realmente difícil ceder, renunciar a tudo com a que se esteve ocupada e simplesmente ir embora. Então, como é difícil você largar um papel que você desempenhou por muitos anos. Que tu uma quis profissão, um né? negócio, né? Uma profissão, um negócio ou um relacionamento. Eu não sei o que é para cada mulher, né? Cada uma tem a sua vivência, né? Essa é a minha experiência, né? Aí entra também a maternidade, né? Às vezes é difícil largar a vida de que você tinha antes, né? De ser uma pessoa sozinha, e daí tu acaba tendo responsabilidade por outro ser, né? Tá ali e que depende de você pra tudo naquele momento. Isso também é uma parte bem difícil. Pra mim também foi difícil quando eu tive meus filhos. Quando eu tive meu filho, que eu disse, então agora eu vou ficar meio período do dia com o meu filho, né? Vou ficar com ele e no período da tarde eu vou trabalhar. Gente, era muito difícil. Eu me sentia culpada de ficar em casa. E eu tava com o meu filho, eu tava cuidando dele, tava fazendo os afazeres da casa, mas eu não me permitia. Eu pensava, meu Deus, mas eu tô aqui. Mas daí não vou conseguir fazer as coisas. Entende? É aquela história de você estar, então, com a energia 100% naquela manhã. Só que assim, ó, eu me propus a fazer aquilo. Só que no início é bem difícil de você fazer um novo, diferente. Então, assim, eu queria muito, a minha alma queria. Mas o meu ego dizia pra mim a todo tempo, mas como? A loja não vai funcionar. Como que vai ser? Não vai funcionar da mesma forma. Você não vai conseguir fazer as duas coisas, né? Então, aquilo vem indagando, e daí você tem que ir se olhando e buscando ajuda e respirando, né, para viver aquela fase e entender que sim, que acontece, que vai dar certo e que aquela ansiedade, aquele nervoso vai passar e que você vai evoluindo. Só que o início de tudo, ele gera um desconforto e um medo muito grande. Então o ego vem ali e fica te perturbando. Então você tem que aprender a voltar para casa, a olhar. E quando que foi, Fran, que tu, assim, conseguiu se desprender dessa Então, culpa? demorou uns 6 meses.
Demorou uns 6 meses eu ficando em casa. E ainda assim, depois eu ia. Mesmo assim, ainda eu ia. Acho que no segundo filho eu fiquei mais relaxada. Viu, Paulo? Você quer fazer outro. Porque no primeiro eu ainda me cobrava muito, né? Até porque também, claro, é o início do negócio, é aquilo que tu tá construindo. Então, assim, tu tá construindo uma empresa, tu tá tendo família, tu tá fazendo tudo junto. Então, tu vai ter que buscar meio termo. Então, no começo, o que aconteceu? Eu tava lá com ele, mas eu me sentia muito culpada. Eu fiquei um tempo. Aí eu disse, não, também não precisa ser assim. Eu posso levar ele junto, ficar um tempo lá, depois eu volto. E foi assim que aconteceu. E do segundo filho, eu já tinha vivido isso. Então, eu já tava mais tranquila. Então, não, vai ficar em casa, tranquilo, a avó vai cuidar, ótimo. O primeiro filho, não, Deus o livre, não pode, eu que tenho que cuidar, não vou deixar com a avó, não vou deixar com isso, não vou deixar com aquilo. Então, assim, a gente vai aprendendo, só que é difícil de você aprender, né? Porque às vezes, se você não tem toda essa... Hoje eu tenho uma experiência enorme, tanto que eu aprendo com vocês, dos livros, tudo que a gente lê, e a vida vai trazendo, né? Pra gente ir aprendendo. Então, no segundo filho, tudo foi mais tranquilo. É que o início é o confiar no não saber. Aí que dá essa agonia, né? E também você vai construindo muita coisa junto, né? Tipo assim, no segundo filho eu já tinha a estabilidade do trabalho, já tava mais tranquila, já, né? Eram vários inícios, já né? Era vários inícios. Início de vó, início de pai, início de mãe, início de, né? De família, de trabalho. Então, é muita coisa junto andando. Então, hoje eu aprendi e eu olho pra trás e digo, meu Deus, como que eu fazia tanta coisa? Então, assim, hoje eu aprendi que não precisa ser tudo sempre, a todo tempo. Que eu posso ter tranquilidade e ir vivendo com calma, né? Mas que às vezes, isso eu acho que a maturidade trouxe isso pra mim. Porque às vezes a gente não enxerga, não. É difícil enxergar. Às vezes a gente demora pra enxergar. Pra ter consciência, né? Pra começar E também tudo certo, a gente tem que aceitar que cada um tem o seu tempo, né? E o importante é a gente conseguir enxergar, né? E o quanto muitas vezes a gente se cobra pra ser a persona impecável, né? Isso Daí, aí às vezes o foco tá ali, né? Uma persona que dá conta de tudo. E às vezes também as pessoas estão buscando a pele delas, mas daí vem a sociedade e vem, mas como você não tá fazendo isso? Como você tá parada? Como você tá... Né? Ela impõe, parece que gera uma culpa também interna dentro de você. Tipo, tá, e agora? Né? Eu tenho que olhar pra mim ou eu tenho que satisfazer os demais? E geralmente, quando a gente não tá olhando pra si, a gente tá satisfazendo os outros, não a gente. E eu acho que existe hoje essa cultura da persona impecável. As redes sociais estão aqui para nós mostrarmos o pedacinho da nossa parcela de vida, que é o melhor, e tu coloca lá e vai construindo. Então é um limiar ali, né, que a gente tem que cuidar. Hoje a com sociedade, essa construção. você tem que ter muita consciência, né? Pra não acabar só querendo mostrar uma vida que não é a tua e também se espelhar satisfazendo coisas que não fazem sentido às vezes, né? Que depois, lá na frente, você vai pensar, nossa, por que eu fazia aquilo? Exato. E olhar também com empatia pro outro, porque o outro tá passando por alguma coisa. Ele tá também em evolução, tá se desenvolvendo, né? E então ali é um olhar com amor. Às vezes você não pergunta, mas tu precisa de ajuda? Tu quer que eu te ajude com alguma coisa? Não, mas como assim? Ela deixou de ser advogada? Como assim? Não, né? Então, as pessoas julgam também bastante. Trazer esse cuidado também, esse amor, né? Tanto para o seu processo, quanto os processos das outras pessoas também que estão à tua volta, no trabalho. Todo mundo está em evolução. Me veio acho que quando a pessoa fez o resgate, já tá com a pele de volta, ela tá firme, né? Então ela não tá, veio crítica, tu nem tá mais ligando muito, porque tá com brilho no olhar, mas se tu tá no processo e vem essa crítica, talvez aí tu tá muito vulnerável ainda, tu tá indo e tá
tentando, tá do não sei, né? Então, acho que esse momento, sim, é muito delicado pra ter um apoio, né? Depois que pega a pele, daí tá tudo certo. Mas fica bem escondido às vezes, né? Tem uma parte aqui do livro que ele fala de como a gente avaliar, né? Se a gente trazer mais presença para o nosso dia a dia e tentar avaliar como que tá a nossa pele, como que tá a nossa vida, como que a gente tá vivendo, né? E aí ele fala assim, ó: há muitos aspectos na nossa vida que devemos avaliar com constância. O ambiente, o trabalho, a vida criativa, a família, o parceiro, os filhos, mãe e pai, a sexualidade, a vida espiritual e assim por diante. Só isso. Assim. E aí ele fala assim, o padrão usado para avaliar todas as áreas da nossa vida, se a gente for parar para pensar, é como se fosse a roda da vida, né? Não sei se vocês já fizeram a atividade da roda da vida, bem né? boa essa ferramenta. Então, assim, é como se fosse a roda da vida. Você vai colocar todas as áreas ali da tua vida, né? E aí aqui fala assim no livro, que você avalia, você coloca o que precisa menos e o que precisa mais em cada área da vida, né? Se você fizer também a ferramenta da roda da vida, tu vai colocar qual que é a nota que tá para cada coisa na minha vida, né? Isso vai nos ajudando a trazer mais consciência, né? Do presente, de como nós estamos, né? De como as coisas estão, o que precisamos mais e o que precisamos menos na nossa vida, né? E a roda da vida, né? Às vezes tem coisa que a gente precisa menos. Tu tá com 10 em algo que tá travando a tua rodinha de girar, né? Ela não fica equilibrada. Então é até isso, né? Porque precisa menos. E daí nisso também às vezes pega o ego de querer que a persona impecável tire 10 em toda a roda da vida, né? E que nunca vai estar tudo muito bom. Sempre vai ter algo em Evolução. Porque afinal de contas tu não tem como ser nota 10 em tudo. Vai ter momentos que tu vai pôr mais energia em uma esfera e outra em outra, e não é porque isso tá obsoleto, é só porque tá em stand-by por 6 meses, digamos, né? Eu tenho uma experiência que a minha busca pelo autoconhecimento foi a partir desse momento da minha vida em que eu tinha muita correria, eu tava acelerada a mil e foi um acidente de carro, graças a Deus deu tudo certo, né? E ninguém teve maiores machucados, mas foi bem engraçado porque assim, eu tava indo na estrada e eu tinha ido buscar o meu filho, era próximo do meio-dia. E eu parei, gente, ali foi a velha me guiando, meu anjo da guarda. Eu parei para uma pomba que tava descendo no chão. E eu não enxerguei a moto na rótula. Então, assim, deu na coluna do carro, sabe? E a menina teve um acidente da moto e tal, e daí, claro, teve todo aquele processo. Então, assim, pra mim foi um choque tão grande que eu parei pra uma pomba e como é que eu não enxerguei a moto passando na minha frente? Então, aquilo me fez, assim, olhar lá pro fundo da alma e ver o que eu tava fazendo. Ali foi o meu chamado pro autoconhecimento, pra toda essa busca que hoje eu tenho, né? E que daí eu fui pro yoga e teve toda essa questão na minha vida que evoluiu. Mas aí foi o chamado Então, em qualquer momento da vida, vai acontecer alguma coisa que você vai ser chamada a olhar pra dentro. Ali ele fala vários momentos, né? Fala que às vezes acontece, até a Paula falou antes, né? Mas então, assim, vai ter um momento que você vai ter que olhar, gente. Não tem escapatória. Vai ter que olhar pra dentro e vai ter que rever. Aconteceu com a Paola de rever a mudar, né, a profissão e tipo, para mim foi de olhar para esse lado espiritual e de autoconhecimento. Então sempre vai ter algo que vai no chão, que a gente vai ter que olhar. E a Ju também teve uma transição de carreira, né, Ju? Eu acho que eu tô vivendo essa volta agora, de novo. Eu tô na busca na pele ainda.
Eu também. Porque quando você não tem muito autoconhecimento do que, né, às vezes você tem um certo desejo das coisas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro. Só que quando você tá fazendo, aquilo toma uma proporção muito maior, que às vezes você não tá totalmente desenvolvida para aquilo ou para aquele momento. E eu percebi, assim, no meu desenvolvimento, que eu fazia muito pro olhar pro outro. Tá, mas o que eu tô fazendo? Onde que tá o eu meu? Onde que tá aqui, né? A minha parte. Então, eu acho que eu tô nessa busca, nesse momento, da busca da minha pele, respirando, entendendo várias coisas, me analisando, olhando para isso, para aquilo que eu fiz, para aquilo que deu errado, que também é bom, que a gente acha às vezes que o que é errado, que deu errado, nossa, deu errado, né? Aquilo que dá errado também é muito bom para o nosso desenvolvimento. É dali que vai também sair muita luz, muita transformação. Então eu acho que eu tô nessa busca, nesse momento de paz, de olhar, né? Tem pessoas que ali no livro ela fala de 7 dias, né? Eu acho que já passei um pouquinho dos 7 dias. Eu também, tá mais pra 70 aqui. Mas eu acho que cada um tem o seu tempo. Isso. Né? E existe uma cobrança, claro, né? Da gente voltar rápido, da gente se estabelecer. Por quê? Porque o ego quer ser bem-sucedido. Ele quer ser o melhor sempre. Mas esse final de semana, não sei se vocês viram que morreu aquele Francisco Coco. Acho que é Coco. Sim, eu amava ele. Sim, 91. Gente, e ele falou uma frase no negócio do jornal lá que eu achei muito legal. Ele trouxe assim, que você não precisa ser protagonista sempre. Que o papel que você tiver, você faz bem feito. É aquele papel que você tem naquele momento. Então, dê o teu melhor nesse momento que você está vivendo. Pra mim é isso. Isso aí, que lindo. Viva! Encerramento? Ju, tu quer fazer aquela... Por favor. Isso. Eu acho que a Ju pode finalizar aí com a meditação que ela fez no início. E aí também, no início eu tava eu acho mexendo que... as panelas. E também, assim, já vamos falar pra galera, né? Que para as mulheres aí que nos ouviram, para as maravilhosas, que se elas gostaram do nosso episódio, do capítulo, Mostra os post-it dela. Olha. Isso ninguém conta. comentem então se vocês gostaram, né, do nosso bate-papo de hoje, das reflexões desse capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E se vocês gostaram, aí a gente vai fazer outros capítulos, né, outros episódios com a interpretação aí que nossa, né, do capítulo. Então, E as nossas vivências, né? E as nossas vivências, né? Que eu acho que, na verdade, é isso que é tão transformador para quem nos assiste, nos escuta. É a gente conseguir trazer o que ninguém conta, o que às vezes está ali guardado pra gente, que a gente parece que não consegue verbalizar. E é o que outras mulheres também estão passando e é o que vai conectar e gerar essa transformação e essa cura para elas, para que elas entendam que não estão sozinhas percorrendo esse caminho, né? Sim. Então, vamos fazer uma meditaçãozinha guiada, assim, que é talvez um trazer de volta, né? Um momentinho, assim, do dia que a gente pode parar, ou em qualquer lugar que tu esteja, tu parar e sentir. Às vezes você tá num ambiente que você tá sentindo algum desconforto e tal. Qualquer lugar, qualquer situação dá pra fazer esse, né? Ou separar, tipo, 4 vezes no mês, a cada 7 dias, que é as etapas do ciclo ali. Também dá pra fazer isso pra gente sentir se a nossa pele tá ressecada, suarenta, empoeirada, queimada do sol ou macia. Então, respondam depois pra vocês mesmos. Vamos fazer a meditação. Então, vamos lá. Respirem profundamente, fechem os olhos. Visualize a sua pele de alma.
Sinta a tua textura, a sua temperatura e a sua vibração. Pergunte com amor e sem julgamentos: em que estado está a minha pele? Deixe que a imagem, a sensação ou a palavra venha. Quando identificar, pergunte: o que essa pele está me pedindo? De que forma eu posso cuidar dela hoje? Quais práticas, pausas, escolhas podem me ajudar a restaurá-la? Escreva, desenhe ou simplesmente acolha a resposta que vier. E é isso. Curte, compartilha, comenta, dá like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Maravilhosas, muito obrigada pelo tempo que estiveram aqui conosco. Meninas, obrigada por assumirem aí esse desafio comigo. Eu amei, foi incrível. Eu adorei esse nosso tempo. Tenho certeza que os outros capítulos também serão muito legais. Então, um beijo, maravilhosas. Até o próximo episódio. Beijo.